12 foi um processo que teve algo que para mim já deu certo no set. Que a gente está falando de fazer algo que a gente quer fazer e de uma forma afeto, de troca. Todas as pessoas que estavam lá estavam a fim de produzir alguma coisa, mas também de relações, de troca. Isso no set de 12 foi muito potente. Eu senti isso, assim, o respeito de todo mundo com as outras pessoas e com o próprio trabalho. É com isso que a gente consegue entender o que 12 representa. O ano era 2020, a gente estava saindo do auge da pandemia e estávamos gravando um curso com a Carla, a empresa dela. Quando ao final, eu sentada no chão, cheguei para ela e falei que queria fazer uma websérie. Eu devolvi a proposta para ela, dizendo então se ela queria realmente fazer isso, para a gente fazer de uma forma um pouquinho mais intensa e algo um pouquinho maior, que é falar um pouco de cinema, de narrativa cinematográfica mesmo, de audiovisual. A Carla, na hora, olhou para mim e falou: "Você tem certeza?" E eu, sem ter a menor ideia do que eu estava aceitando, falei: "Tenho." 12, episódio 1. A série tem como objetivo falar de arquétipos, que é um tema que a gente usa bastante quando a gente vai falar de branding e construção de marca. E nós quisemos trazer essa metodologia e trazer um pouco, superficialmente, esse conhecimento de uma forma mais lúdica. No audiovisual, as coisas se separam meio que em 3 estágios: pré-produção, produção e pós-produção. Bom, pré-produção é a etapa que a gente coloca no papel, coloca toda a ideia, cria o roteiro, se prepara para um set de filmagem. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 19 horas, independente de onde nós estivéssemos. E vocês podem ver que a gente fez reuniões enquanto uma estava de um lado do hemisfério e a outra do outro, para discutir o roteiro. Você acredita que aquelas nossas conversas combinou nisso aqui? Pra tu ver, tu viu a loucura? Então o desafio era como construir essa história, contar sobre os arquétipos, de uma forma que tivesse uma ficção, que tivesse os conflitos, que personagens seriam esses. Como que o RH deixa passar isso? Alguém vai ter que me explicar essa história. Tô doida pra gravar essa cena. Tivemos alguns períodos de testes e também de ensaio com a equipe. No primeiro encontro, a minha sensação era de pânico. Eu nunca tinha feito nenhuma aula de atuação, de teatro, de nada. E na primeira aula, tudo que passava na minha cabeça era onde eu fui me enfiar. Eu ergui os ombros. Você ergueu os ombros? Eu ergui os ombros. Você ergueu os ombros? Eu ergui os ombros. Você ergueu? Eu ri. Você riu. Eu ri. Entendeu? Era importante trazer atores para ancorar os não atores. Então a gente já foi pensando nos outros personagens, que seriam personagens que a gente tinha que convencer atores a entrarem, profissionais a entrarem nesse projeto. E a gente teve um apoio interessante, assim, dos profissionais, dos atores que aceitaram o projeto, que me deixou muito feliz, porque eram pessoas que eu sabia que iam entregar e ajudar a ancorar as nossas deficiências, que a gente já sabia que ia para o set com algumas, e se jogar no projeto, ter coragem de fazer isso mesmo, porque eu acho que esse projeto ele é todo ancorado em coragem. Que isso? Virou festa na agência agora? A segunda etapa foi já entrar na parte de produção. Fomos para o set e determinamos os departamentos. Então nós temos basicamente 4 departamentos principais, que é produção, fotografia, arte e som. Bom, fotografia eu tinha as pessoas que tinham esse interesse já em trabalhar com a fotografia, tinham a técnica, faltava a experiência do set, mas a gente já conseguia dialogar com a mesma linguagem, digamos, porque eram entendedores de cinema. A produção a mesma coisa. Nós estávamos deficientes na parte de arte e na parte do som. E aqui acho que eu vou contar uma curiosidade interessante, assim. Na arte foi a Wisma que trouxe a equipe dela, o time dela, para cuidar dessa parte técnica, assim. Então a primeira pergunta que a diretora de arte me fez foi o que precisa ser feito na arte que eu vou fazer. Essa pergunta me preocupou no primeiro momento em pensar que alguém que vai dirigir a arte não entende como narrativa, mas no segundo momento de entender que alguém só me diga o que tem que ser feito que eu vou fazer. Eu acho que é aí que a gente começa a entender o que é a essência de 12. Take 4. Foi uma equipe muito legal. Durante todo o processo a gente se divertiu. Por mais que nós estivéssemos muito cansados fisicamente, a nossa equipe inteira
conseguiu sair dali com uma grande amizade além do trabalho. E fica aqui meu muito obrigada a todo mundo que fez parte dessa família que foi a 12 e que tem sido para nós, porque sem vocês a gente não teria conseguido chegar até aqui e a gente tem muitos momentos muito divertidos que nós vivemos em equipe, que faz parte também de toda a série. E aí a gente chegou na fase de pós-produção. Muito material bruto na mesa, sabendo que tínhamos um desafio maior ainda. A pós-produção ela requer um tempo mais significativo, porque é a hora que a gente começa a lapidar esse diamante. Na parte do arquétipo, eu tive a ideia de criar, de passar essa informação de uma forma de animação, porque na minha cabeça até então a animação era uma forma mais fácil de explicar. Um personagem entrava, explicava de uma forma bem didática, se retirava e a gente conseguia trabalhar daí dentro da narrativa as outras concepções do arquétipo. Oi, eu sou a Era. Eu até então não tinha entendido como era fazer a animação. Paralelo à construção de 12, eu estava fazendo uma animação para o mercado mesmo. E nesse processo eu entendi que a animação é bem mais difícil do que live action. E toda a construção da pós-produção foi dando a roupagem que a gente precisava para finalizar. Então 12 foi o desafio que eu queria de um projeto potente, que me levasse a sair de uma linha de conforto. O segundo desafio era trabalhar de uma forma sem recurso e que resultado a gente tiraria disso, e foi muito positivo. E para mim a terceira, que é a mais importante, que é falar de pessoas, de relação. E 12 foi afeto puro. Esse projeto, ele é um projeto curitibano, é do cinema curitibano, e também é um projeto capitaneado por mulheres. Então quando acabar o filme, no final, sempre sobe os créditos. Então eu gostaria que vocês já pudessem comemorar o fim do filme, mas que olhassem para aqueles nomes e tentassem imaginar o rosto dessas pessoas. Quem são essas pessoas que tiveram por trás dos bastidores e que fizeram isso acontecer, até o último crédito acabar. Se por um lado parte de mim está um pouquinho triste que esse projeto está chegando até o final, afinal de contas são quase 4 anos trabalhando nele, uma boa parte de mim está muito feliz. De fato, a gente está dando vida a 12. E agora eu te convido a assistir o que se tornou 12.